Já Bom, foi. bom, estamos ao vivo e pro Estamos ao vivo, galera. nosso infindável público aí, guerreiro. Pô, também, se público tivesse, esse público teria que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição do grupo. Cada dia a reunião é no horário, é uma complicação. Mas vamos lá, vamos em frente. Não sei quem é mais infidável, se é a obra do João Bernardo ou o seleto grupo que nos acompanha. A obra do João Bernardo está se superando até o momento. Mas estamos já no último volume. É, Quem sabe torcendo final para que ele desse ano. escreva mais 3, né? O Porque grupo precisa continuar, né? eu não sei o que vai ser da minha vida depois disso, cara. Acho que lá pelo final a gente precisa começar a ir mais devagar. Esse é o terceiro ano, né? A gente começou em 2021. Foi. Não, Caramba. a gente já fazia, eu já não lembro ao certo, mas A gente fazia em 2020. a gente já fazia de forma privada, Sim, lembra? E sim. aí teve um belo dia que eu vi um grupo desse de leitura, achei interessante a ideia e propus a vocês, a gente começou a fazer reuniões gravadas. Então, E, no conjunto. Hã? não, e detalhe, quando a gente fazia reunião privada, a gente chegou até mais ou menos o capítulo 12, 13. E quando a gente começou a fazer ao vivo, a gente voltou do Voltou, capítulo né? 1. A gente começou tudo de novo, foi. Foi. Então já deve fazer uns 3 anos aí, se somar isso tudo, né? É, com certeza. Acho que a gente começou ali meados uns 2 meses depois do começo da pandemia ali, mais ou Foi menos por maio aí. para junho Foi por aí. de 2020. Bom, vamos lá, nós vamos atacar então. Estamos iniciando o livro 3, né? A parte 3, dedicada à sincronia, família, dinheiro e Estado do século XI ao XIV, não é isso? Uhum. E vamos então atacar o que é o capítulo 1, né, desse livro 3. Então, eu Beleza. não sei se vocês consideraram, a gente vem fazendo isso, né, sistematicamente na abertura de cada um dos livros, porque na abertura de cada um dos livros o João Bernardo se manifesta como que fazendo uma profissão de fé acerca da história, né? Então, as páginas iniciais são sempre também muito interessantes, porque ele, digamos, avança declarações, em geral, peremptórias, né? Acerca de perspectivas dele relativas à história. E no terceiro volume, como não poderia deixar de ser, ele faz o mesmo, né? Ele dedica. Mateus, acho que se você se jogar embaixo da mesa, você ainda tem chance de escapar da busca e apreensão que está chegando aí. É lá pro Caio, Eu moro do lado de um corpo de bombeiros, gente. Desculpa. Tá vendo? Próxima Não, vez que eu isso. vou tirar o som Corpo de aqui. bombeiro. Não, menos preocupante, né? Sendo corpo de bombeiro, menos preocupante. E aí ele dedica aqui uma página a reflexões sobre o tempo e a história, né? E a gente, em geral, vem destacando essas declarações iniciais, porque, além de polêmicas, elas são, em geral, muito certeiras, né? Eu não sei se vocês acham que vale a pena a gente considerar aqui. A gente chegou a fazer uma consideração, sim, Mário, nesse Beleza. item. É que eu não estive Mas na última aí, reunião. não sei, mas se você quiser agregar, a gente debateu principalmente no final do primeiro parágrafo, quando ele fala assim: mas que fazer quando, malgrado a extremação de tantas diferenças, as semelhanças começam a impressionar? E aí a gente estava debatendo, o Caio trouxe uma reflexão, o Diogo também, e aí eu também cheguei a falar algo. E aí, Caio, me corrija se eu estiver errado, algo no sentido de que a partir desse momento o João Bernardo vai tratar de coisas que são muito caras ao nosso presente, né? A questão do Estado, a forma de organização desse Estado e a questão do dinheiro. São coisas que estão muito presentes na sociedade capitalista e que assumem uma forma central, né, na forma de reprodução dessa sociedade. E aí a leitura que a gente teve foi no sentido de que esse período que ele vai buscar tratar
em determinados momentos ele vai se parecer muito com... A gente tende a projetar muito o nosso presente, plasmar o nosso presente nesse passado. E que eu acho que ele está chamando muito a atenção de que ainda não é esse nosso presente. Que eu acho que ele acaba manejando essas expectativas, ainda que sejam categorias fundamentais para o desenvolvimento posterior do capitalismo. E aí, não sei, aí, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, o Caio pode me lembrar aí. Não, é isso aí, Matheus. E aí agora lendo o capítulo 1 e parte do 2, tem um determinado momento que ele fala, não sei se você vai encontrar aqui, que a história nunca acontece do nada, que ela sempre acontece a partir de estruturas que já existem ali, mas que ainda estão muito pouco desenvolvidas, e é a partir dessas estruturas que vão se tornar hegemônicas mais tarde. Vou tentar encontrar aqui, mas que dialoga muito com esse trecho do Tempo História aí. Deixa eu ver. Vocês podem ir tocando, eu vou demorar para achar. Não, por exemplo, já no último parágrafozinho dessa página, já é um pouco o destaque a essa questão. Né? Não era então a nossa época, e dela se estava muito longe ainda, afastados pela abissal incompatibilidade de estruturas, mas foram aquelas as matérias-primas com que a nossa época se fez. Né? Portanto, eu acho que há um quê de reconhecimento, há um quê de identidade, há um quê de digamos, talvez, redução da estranheza, né? E da radical diferença, porque o presente começa a se plasmar. Né? E eu sempre acho esse tipo de discussão muito interessante, porque eu acho que, eu já falei isso por aí, não é? Ainda que a meu juízo, posso estar equivocado, mas não tem nenhuma referência que me indique que uma discussão que foi muito candente entre os antiquistas e está no ar até hoje, né, a oposição entre os chamados primitivistas, né, e os modernistas, né, ainda que isso tenha sido muito candente em história antiga, acho que teve pouco efeito em relação aos medievalistas, né? A discussão franca e aberta acerca dessa questão. Né? Mas eu tenho a impressão que, no geral, predomina entre os medievalistas uma perspectiva primitivista, né? Talvez mais uma vez, graças à influência muito forte francesa na nossa historiografia, e o quanto as gerações dos análises ressaltaram, né, a radical diversidade. Né? Eu vejo com muita frequência professores de história medieval ressaltando que o que o medievo tem a emprestar ao presente é o sentido da alteridade, da radical distinção e da diferença. Né? Agora, eu sempre faço a discussão porque eu acho que isso é, sob certos aspectos, temerário em função de uma possibilidade que decorre daí é que o presente perde historicidade, né? Sempre que o presente é caracterizado como essa radical alteridade em relação ao passado, me importa menos o que isso implique para o conhecimento do passado e mais o que isso implique para a dificuldade de entender a historicidade do presente, né? Porque é meio isso, né? Ontem eu participei de uma banca muito interessante e veio à tona, num dado momento, a discussão acerca, por exemplo, da resistência de muitos historiadores a admitir a referência a período de transição, né? Condenando essa proposição sobre a perspectiva de que quando você circunscreve um período como de transição, você, em tese, priva esse período de especificidades próprias e submete esse período a um sentido que só se realiza no futuro, né, quando a transição se completa. Olha, mas a história é fundamentalmente transformação. Né? A transição não é a supressão de especificidade. A transição dá um período histórico, talvez o máximo da sua especificidade. Tá? E os processos têm que ter lugar, têm que ter curso. Né? Senão a história vira resultados paulatinos, resultados, né? A golpe de intervenção divina no curso da história. Né? Enfim, o que os sistemas, os fenômenos históricos que o historiador analisa, tem que ter um processo de constituição. E esse processo está escrito no tempo. Então, agora, eu vejo, não sei, posso estar equivocado, mas vejo uma certa dificuldade de admitir referências como essa. Eu já vi certas pessoas falarem com a tal empáfia, por exemplo, acerca do absurdo de definir um período como de transição, sob essa perspectiva de que a transição suprime de um período qualquer
especificidade. Eu penso que talvez sejam os períodos mais ricos da história, em que o novo confronta o velho, em que a sociedade se vê às voltas com mudanças, algumas mais radicais, profundas, que impactam, às vezes, existências, formas milenares de existência. Né? Por exemplo, na leitura desse capítulo 1, eu fiquei tentando pensar com alguma frequência, ele destacando a mudança nas estruturas de família. Né? Eu fiquei tentando pensar o que isso representou para as famílias. Né? Imagina o impacto disso, né, em famílias ampliadas que vão se fragmentando. Eu imagino, fiquei até tentando fazer paralelismos com a nossa situação atual, né, em que, em função de uma experiência política trágica, muitas famílias criaram inimizades internas, famílias romperam. Né. Isso não está dito aqui com todas as letras, mas é razoável imaginar o impacto que esses tipos de tendências, né, manifestavam. Então, ao contrário, eu penso que os períodos de transição talvez sejam aqueles mais ricos na história, né? Em função do avolumar de mudanças, né? do avolumar da sensação de que o mundo está escapando debaixo dos nossos pés, né? Que as novas realidades são difíceis de compreender, velhas formas de pensar começam a ser questionadas. Né? Então, me pareceu muito importante, por isso, essa chamada de atenção. Né? Não é ainda, não é o mundo contemporâneo, mas é uma realidade que começa a ser atravessada por elementos que ressaltam uma identidade de base, que explica a constituição histórica dos presentes. Né? Então, isso sempre me seduz muito, esse tipo de afirmação, ainda mais tão direta, né? Tão pouco concessiva a não criar mal-estar, enfim. Eu achei aqui o trecho que eu tinha mencionado, que está na página 49, já no capítulo 2. Ele diz assim: qualquer que seja a explicação que tentemos para a existência de prestações monetárias no período anterior, o certo é que elas não surgiram após o século X como uma novidade absoluta. Aliás, a história cria sempre com materiais já existentes. Aqui transformou-se em mecanismo principal o que antes fora apenas um recurso secundário e esporádico. Perfeito. A velha referência do peso fantasmagórico das gerações passadas, né? Sobre as gerações presentes. Na história feita a partir de materiais disponíveis, né? E possíveis. Né? Agora, de fato, não deixa de ser impactante. Né? Quantos livros de história medieval, por exemplo, quantos manuais, especialmente de história medieval, né, dariam ao dinheiro uma centralidade que fizesse ele aparecer no título do livro? Né? Eu acho que, nesse nível, só uma obra que, no entanto, é uma obra específica do Legoff, né? Que é a Idade Média e o dinheiro, mas eu acho que se eu propusesse, aliás, vou fazer isso na semana que vem, quando der a primeira aula para os alunos que estão chegando lá do básico, pedir que eles refiram 10 nomes que os remetam à Idade Média. Eu acho que dificilmente o dinheiro vai constar entre esses 10 nomes. Né? Nada aparentemente mais estranho, mais improvável na sua configuração medieval do que o dinheiro. Né? Enfim. Caio, você quer recolocar. Ou vocês têm uma questão diferente? Ou, Caio, se você quiser colocar a questão que a gente deixou para retomar hoje, que era do capítulo 1 ainda, se eu não me engano, não era? Então, aí eu fiz a releitura do capítulo 1 para ver se eu entendia melhor. Eu acho que fica até mais coerente se a gente tentar acompanhar o argumento dele desde o início, né? Então, pelo que eu anotei aqui, basicamente o que ele vai falar nesse capítulo é de uma tendência geral, progressiva, à fragmentação das famílias e sua redução ao núcleo conjugal. Então, você tinha uma tendência de ter uma família bastante ampla, né? E você tem uma tendência cada vez maior dessa família ir se fragmentando e da unidade familiar ser o núcleo conjugal. Ele vai também salientar que essa tendência é um pouco menos forte em famílias que eram mais abastadas, mas ainda assim existia.
E aí, grande parte do capítulo é ele tratando das razões que levaram a essa fragmentação, né? Então, algo que eu achei curioso, por exemplo, é que eu fui anotando aqui as razões que eu consegui detectar, e pode ter passado aqui sem eu ter reparado, mas eu achei curioso como, se por um lado, um dos principais agentes que foram beneficiados com a fragmentação das famílias foi justamente a classe dominante, à medida em que se possibilita, com a fragmentação da família, a hegemonia do modelo de senhoria impessoal. Por outro lado, as razões que levam à fragmentação das famílias não necessariamente são uma iniciativa desses senhorios. Então, algumas razões que ele levanta, por exemplo, são o modelo de testamento adotado pelas comunidades camponesas, algumas expressões da igreja, que aí você pode criar um vínculo aí com os senhorios, mas de qualquer forma, a princípio, não partiu deles, né? Que é, por exemplo, algumas regras testamentárias que levavam a essa fragmentação. Ele também fala da limitação de padrinhos e madrinhas, né? Que também prejudicou na configuração de um núcleo familiar um pouco mais amplo. Enfim, vocês lembram de alguma razão que ele levantou que levou à fragmentação das famílias, mas que tenha sido iniciativa da classe dominante senhorial? Não, eu acho que ele, desde o livro 1, quer dizer, primeiro ressaltar, né, de novo esse aspecto, né, a importância, a centralidade que ele dá à estrutura familiar na configuração dessas sociedades, né? E, portanto, como ele dá à família um destaque essencial para a gente entender a dinâmica dessa sociedade. É por isso que ele faz, até lá no livro 1, a crítica da ruptura entre história e antropologia, né? Porque, enfim, esse é uma temática central, a antropologia. Os historiadores talvez tenham, historicamente, prestado muito menos atenção, talvez não a família em si como objeto de estudo, a gente tem até bastante coisa, até sobre famílias escravas, né? Mas a centralidade da estrutura familiar para a estruturação de certas sociedades humanas, né? Então, isso é muito caro para ele desde o primeiro livro. Ele sempre, quer dizer, um dos tópicos fundamentais para entender na perspectiva dele os processos é caracterizar a estruturação familiar, né, nos diversos grupos ou classes constitutivas da sociedade medieval. Lá. Agora, eu acho que ao mesmo tempo a gente talvez tenha aí uma dificuldade, porque eu acho que uma das boas zonas de penumbra relativas a certos entes medievais, né, remetem, inclusive, aos quadros familiares, né? Então, desde o primeiro livro, ele ressalta essa tendência à nuclearização, à redução, que se impõe ao campesinato, se impõe à aristocracia, ainda que impacte mais diretamente o campesinato. Isso é uma tendência em curso na análise dele desde o primeiro livro, né? Agora, me parece evidente também, eu acho que no primeiro livro ele indica mais esse aspecto, né? Que faltam estudos que permitam a ele chegar a um quadro mais claro, lembrando sempre que ele opera a partir de historiografia, né? Então, para alguns casos, por exemplo, o caso da Península Ibérica, os estudos são praticamente inexistentes, né? Então, há uma zona cinzenta aí em torno da estruturação, especialmente das famílias camponesas, né? O que ele destaca desde o primeiro volume é essa tendência de fragmentação, tá? E com a individuação de grupos menores que, como grupos menores, se tornaram presas, digamos, mais fáceis de processos de dominação, né? Agora, os processos internos decisivos ou centrais para que essa tendência se manifestasse, eu acho que são de apreensão mais difícil, né? Eu acho que é possível, como ele faz aqui, entender melhor os mecanismos, né, de pressão aristocrática que atingiram esses níveis, né? E que, portanto, fortaleceram essa tendência. Agora, dentro da estrutura familiar, dentro das comunidades, o que acontecia para que essa tendência se manifestasse, né? Eu acho que seria interessante ver outros estudos, por exemplo, alguns estudos relativos ao caso russo, né? Das comunidades camponesas russas, né? É o MIR, se eu não me engano, né?
e estudos sobre a fratura dessas famílias, dessas unidades familiares, né? Porque você tem muitos elementos de tensão dentro dessas famílias também, né? Os sistemas sucessórios, né? O fato de que os sistemas sucessórios implica para alguns filhos uma situação obscura, né? De uma série de limitações nas suas possibilidades de existir, né? De se reproduzir. Por exemplo, para alguns filhos é imposto um estado celibatário irreversível, né? Para alguns membros da família, por exemplo, não há como eles próprios constituírem família, se autonomizarem em algum nível do núcleo central, né? Porque há muitos esforços a serem feitos em benefício, às vezes, do filho mais velho, às vezes do filho mais novo, que implica que filhos segundos e terceiros. Né? Então, eu penso que, genericamente, parece haver muitos elementos de tensão interna nessas estruturas, né? Que vivem um equilíbrio que é um equilíbrio dinâmico, que está longe de ser um equilíbrio passivo, né? E aí as questões de fundo eu não consigo até hoje entender. As questões de fundo que explicam o processo interno às famílias. As ações aristocráticas que impactaram ainda mais essa tendência, eu acho que são mais fáceis de aprender. Agora, os elementos internos da dinâmica, né, para mim, são menos claros. Não sei se vocês têm alguma referência, né? Por exemplo, lá no contexto viking, no contexto, né, escandinavo, há referências também de fragmentação da estrutura familiar, se não estou enganado, expressa inclusive em mudanças, né? As aldeias mais antigas que indicam habitações coletivas muito mais vastas, né? Quer dizer, uma aldeia reunia um número relativamente pequeno de casas muito grandes, que se imagina então abrigassem, né, conjuntos familiares mais amplos. A tendência de multiplicação de casas de tamanho reduzido parece um indício arqueológico, né, da tendência de fragmentação. Há quem considere que isso é um fator a ser avaliado para o próprio processo viking, né, para a própria constituição da era viking, essas fraturas internas e as tensões que foram geradas aí, mas eu não confesso a vocês que eu tenho dificuldade para entender, eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar estudos sobre a Idade Média que apontam, né, o que internamente acontecia, né? Eu também, em relação à estrutura interna da própria família, principalmente famílias camponesas, eu também não teria nenhuma referência. O que eu tenho mais, né, caso português, é o que o João Bernardo vem já falando, né? A própria aristocracia com formas de herança, né, de transferência de patrimônio, a fragmentação da família, mas com a ação aristocrática mais definida. Mas realmente essa dinâmica interna, essa tendência ou não em alguns períodos de fragmentação das famílias, também não tenho nenhuma referência nesse sentido. Não, eu acho que vale a pena a gente partir desse princípio, então, de que tem forças internas e forças externas, né? Agora, em relação a essa força interna que a gente não está conseguindo aprender muito bem, eu não tenho nenhuma referência complementar. Mas eu acho que ele fala disso no final da página 27, início da 28. De repente, vale a pena a leitura. Vamos lá. Ele fala assim: em todos os casos, convém sublinhar a fragilidade da família ampla, que, quando existia, estava sempre em risco de se fragmentar e reduzir aos núcleos conjugais. O importante nesta perspectiva não é uma avaliação estática, mas a definição de uma tendência. É elucidativo verificar o que aconteceu por vezes com regimes de indivisão da herança em que as terras eram mantidas juntas. Poucas gerações depois, e apesar de se conservar a vedação do patrimônio originário e de ele continuar a denominar-se como se constituísse uma unidade coesa, os campos estavam repartidos pelos núcleos conjugais, saídos do tronco inicial e eram trabalhados separadamente. Então parece que ele está indicando que existe uma tendência da família ampla a se fragmentar sem que tenha qualquer tipo de... não necessariamente dependendo de algum tipo de pressão externa. Em suma, as famílias camponesas reduziam-se verticalmente, na linha de descendentes a ascendentes, pois não se fundavam na posse e transmissão de um patrimônio como sucedia com a aristocracia. Assim, sem um quadro material que justificasse e exigisse a continuidade no tempo,
os rurais tinham uma memória curta, que não ia além dos avós. Uhum. Isso significa que em cada geração o elo matrimonial era mais importante do que a tradição dos antecessores. É neste sentido que o caráter conjugal da família camponesa assume todo significado. Uhum. Então, no livro 1 ele destaca, né, um aspecto dessa mudança interna, né, dessa dinâmica interna, que é até um elemento que é destacado para se opor um pouco àquela perspectiva de uma sociedade tão rigidamente estruturada em que a ascensão social não fosse possível, né? Ele destaca que um dos elementos no processo de transformação foi a tendência de verticalização das famílias, né? De uma hierarquização interna tal em que, né, o chefe da família chegava a verticalizar as relações e estabelecer uma dinâmica em que ele se configura como senhor de parentes que se submetem a ele na condição servil. Uhum. E quando tal acontecia, nascia aí um novo aristocrata. Uhum. Em que posição na hierarquia não está definido, mas surgiu um aristocrata na medida em que era um senhor que controlava terras e homens, né, a partir desse processo. Agora, tem certas coisas que, como parece haver uma força, né, parece ser uma força que atua no sentido dessa fratura, né? Eu fico tentando imaginar as dinâmicas internas, né? Porque eu fico tentando imaginar quais são as tensões internas nessas estruturas amplas, né? Porque não é razoável imaginar que seja possível manter uma entidade dessa, né, sem que haja muito elementos potenciais de tensão interna, né? E aí, enfim, são esses elementos de tensão interna que parecem atuar ou que tendem a atuar com uma força que com alguma frequência leva à fratura e tudo mais, né? Eu não sei, não conheço nenhum estudo de caso, nem mais recente, em que a documentação apoiasse o estudo de caso, né, que explicasse a tendência desse processo. É algo, para mim, muito impressionista, sabe? Porque eu penso às vezes nisso, eu mesmo penso que vivi pessoalmente um processo dessa natureza, né? Eu lembro do que era a minha família quando eu era criança e do que é a minha família hoje. A família hoje, basicamente, é o núcleo conjugal em que eu vivo. Uhum. Né? E, no entanto, quando criança, né, a minha família era um quadro amplíssimo que envolvia um conjunto enorme de pessoas, algumas que eu conhecia muito pouco, né? Uhum. Mas em função de um bisavô que teve 25 filhos, né? Então, isso gerou uma reação em cadeia, digamos assim, né? Muitas pessoas que foram frequentes na minha vida, das quais hoje, às vezes, eu me lembro de uma delas. Nossa, tinha aquele que era irmão do meu avô, e eu nunca mais tive notícia dessas pessoas. Mas, e a gente viveu um longo período, eu era criança, a frequência desse grupo muito grande era enorme, né? E para mim sempre chamava atenção, era interessante a perspectiva de que eu tinha para mim o que parecia uma rede de apoio enorme, né? Mas ao mesmo tempo eu me lembro também das coisas que aconteciam internamente, né? Das disputas internas, você tinha entidades menores grupos menores que não se davam explicitamente muito bem com outros grupos, havia muita fofoca, né? Quando uma parte ia embora, a parte que ficava começava a falar mal, né? Então era uma coisa, para mim, como criança, uma coisa que tinha esses dois elementos. As pessoas estavam juntas, uma festa de aniversário, né? Não se chamava mais ninguém além da família, porque isso já dava umas 50, 60 pessoas, né? E todo mundo ria, e todo mundo brincava, todo mundo comia, mas ao mesmo tempo, né, você via aqui que fulana não se dava com a mulher do outro irmão, e não sei o quê, né? Mas é claro, isso é de um impressionismo atroz, né? Isso é uma experiência minha. Agora, é o único elemento que eu tenho para pensar, né? Que a manutenção dessas entidades, longe de ser natural, né, ela é resultado também de uma dinâmica, de um conjunto de forças que faz com que
né, esses grupos amplos se mantenham coesos, não pela falta de elementos internos de tensão, mas pela capacidade de controlar isso, de administrar isso. Para mim, é muito visível, para mim hoje é claro, que a morte dos chefes de família foi um dos elementos que levou à fragmentação. Quando meus avós, meu avô paterno e meu avô materno, morreram, as duas partes da família começaram a se fragmentar. Então, eu tenho a impressão que eles eram figuras que, a despeito das tensões, mantinham. Eram figuras centrais, que conseguiam equilibrar esse conjunto, potencialmente contraditório e tenso. E poder de atração da domesticidade, né? A ausência deles, né, fez com que permitiu que tudo ruísse, né? Enfim, mas é puro impressionismo, gente. Desculpa, mas é a única experiência que eu tenho. Eu tenho experiência similar também, né? Acho que é muito, inclusive, característico das famílias da Zona Norte, né? Aquelas famílias muito grandes, aqueles aniversários que você não precisa nem chamar convidado. Mas é interessante que o João Bernardo, ele nesse trecho que o Caio leu, ele faz um contraponto no sentido de contrapor a família aristocrática com a família camponesa. Sim. E para ele o elemento fundamental de articulação e, vamos dizer, de uma tendência menor de desagregação dessa família aristocrática é justamente a herança, né? A transmissão da posse e, consequentemente, do Banum, que implica o poder sobre homens, sobre terras, né? Que é a tônica aí para o João Bernardo. Muito provavelmente eram famílias também atravessadas pelas contradições das mais diversas, né? Mas que esse elemento fundamental de manter uma posição de classe acabava fazendo com que talvez a galera contornasse ele de uma maneira muito mais enérgica, talvez, né? Uhum. O que a gente pode especular um pouco, né? Em torno a essas questões, porque ou faltam estudos, né? Ou faltam estudos pela dificuldade de desenvolvê-los, né? Pode ser que a arqueologia aí, nesse processo dela, ajude a entender, traga elementos novos, né? Para a gente entender esse movimento. Agora, parece que atravessando toda a obra dele, né? A fratura, né? A fragmentação das famílias camponesas parece configurar um elemento decisivo para a dinâmica de submissão delas, né? Para a dinâmica de dominação e tudo mais, né? Ele tem um trecho nesse sentido, inclusive, bem no iniciozinho do item, no primeiro parágrafo do item A, que está na página 21. Ele fala, numa sociedade em que a família, e aí ele chama atenção, né, era a mais importante estrutura de enquadramento e de proteção, a redução das dimensões de uma unidade familiar camponesa revela o seu enfraquecimento social. É uma frase bem, bem forte, né? Bem direta. Sim, e insiste, né, nesse aspecto, na centralidade dessa... Né, eu acho que até para os estudos relativos à sociedade capitalista, né, eu acho que a questão da família tem se manifestado agora. A família parece ter sido um ente, né, desconsiderado, né, durante algum tempo pela literatura. Eu acho que os estudos até agora da questão da reprodução social, né, teoria da reprodução e tudo mais, eu acho que de alguma forma estão lançando alguma luz mais clara acerca porque a coisa se coloca um pouco sob a perspectiva de que, aparentemente, nas sociedades pré-capitalistas, a família é uma estrutura crucial e que deve ser definida como central ao estudo da dinâmica da sociedade, e aí, na sequência, como se o capitalismo tivesse destruído completamente ou deslocado completamente a dinâmica, e a família passou a contar longe, a se situar muito longe da centralidade da dinâmica da reprodução da sociedade, né? Eu fico pensando se um efeito colateral, digamos, da teoria da reprodução social não é
né, reconfigurar um pouco, né, o papel também dessa estrutura familiar na dinâmica da reprodução, né, das próprias sociedades burguesas, né? Ainda que o foco esteja em outra direção, por isso que eu falei, talvez um efeito colateral, né, porque parece que não é essa a intenção crucial da teoria em questão, mas parece que ela talvez venha jogar alguma luz também, né, sobre esse ente, né? E aí, mais algum? Então, é que tem 2 trechos que eu acho que vale a pena discutir, mas se vocês tiverem algo em mente, para além desses 2, eu vou escolher só um, que eu acho que é mais central. Vocês têm algum trecho aí que vocês Não. Por mim, vai lá. Vai lá. Então, o primeiro é na página final da 35, início da 36, porque eu acho que já é a segunda vez, desde que eu comecei a acompanhar mais de perto, que João Bernardo compra uma briga com os historiadores que dão um peso muito grande à questão da demografia como Sim. fator explicativo Sim. das mudanças históricas, né? Dessa vez eu confesso que me perdi um pouco na crítica, que eu não tenho certeza do que ele quis dizer. Quer dizer, eu entendi que ele tá... Bom, eu vou ler, depois eu falo o que eu entendi. É meio longo, se vocês quiserem dividir. Quer que eu leia? Eu começo. Tá, pode ser. É improcedente a tentativa de explicar o prevalecimento do núcleo conjugal nas estruturas familiares da classe servil, invocando o hipotético crescimento demográfico, numa taxa superior à capacidade de desbravar e ocupar novas terras. De certo que, por um lado, a acumulação da força de trabalho num espaço de cultivo limitado tendia a diminuir os rendimentos médios per capita e, por conseguinte, podia pressionar a fragmentação. Mas, por outro lado, a construção de famílias amplas nas parcelas tradicionais possibilitaria o aproveitamento das economias de escala decorrentes da concentração de mão de obra. Ora, a divisão das famílias e das unidades agrárias agiu negativamente sobre as economias de escala. É deveras curioso que este fator de ordem tecnológica seja interpretado por certos autores numa perspectiva demográfica. E então, as pressões suscitadas pelo aumento populacional, que acabamos há pouco de ver responsabilizadas pela primazia do núcleo conjugal, passam a ser consideradas como determinantes da indivisão da herança e da formação de famílias amplas. Como neste campo o absurdo nunca parece ter limite, os mesmos dados inspiram a outros especialistas conclusões inversas, defendendo eles que o sistema de herança indivisa levava ao controle dos nascimentos, de modo a manter reduzido o número de herdeiros e se relacionava, portanto, com uma situação de estabilidade demográfica. Usados assim, os mecanismos populacionais são um recurso fácil da profissão de historiador, um verdadeiro manancial de milagres teóricos, servindo para justificar modelos de família absolutamente opostos. É esse o quadro, né? Uhum. Essa parte dos absurdos É. Cara, ele é sensacional. Eu confesso que me perdi aqui. Eu acho que eu teria que reler várias vezes para entender. Porque... Vamos lá. Vocês acham que ele está falando que a demografia ela não pode ser um fator explicativo central porque ela pode ser usada para justificar tanto uma coisa quanto outra? É mais ou menos essa ideia? Esse é um argumento-chave, porque ele não referencia aí, mas ele está incidindo sobre um tópico, uma questão que já gerou um debate considerável, especialmente lá materializado nas críticas do Brenner, do Robert Brenner, as teses explicativas sobre a crise feudal e a transição para o capitalismo, que deram primazia à questão demográfica, né? Uhum. O Brenner trabalha com a ideia de que a superação do primeiro round do debate do Absuise, né, implicou numa espécie de uma secundarização da questão e os neomalthusianos, como ele refere, teriam ocupado o espaço deixado, o espaço aberto nesse debate, né?
e teriam, portanto, privilegiado o elemento demográfico como fator explicativo da crise, né, e, portanto, elemento central para a compreensão da transição. Né? E aí a crítica em geral não acho que essencialmente negar o impacto, o peso relativo da demografia, mas pretender que a demografia seja um elemento primário explicativo dos processos históricos. Né? E o que parece particularmente contraditório nessa perspectiva, né, é que com frequência se usa a demografia como, né, uma causa monista, um fator monista, tanto para explicar processos de crise quanto para explicar processos de crescimento. Né? Então, por exemplo, se considera que a expansão experimentada entre os séculos XI e XIII teve como elemento, né, motor fundamental o crescimento demográfico, que talvez já se manifestasse desde do mundo carolíngio e que se acelerou consideravelmente entre os séculos XI e XIII, gerando um triplicar até da população europeia. Né? E, portanto, o fator demográfico é decisivo no sentido de que a ampliação, a multiplicação de braços para o trabalho permitiu um desenvolvimento agrícola, a ocupação de novas áreas, expansão da produção e toda a dinamização que deriva daí. Mas o mesmo elemento demográfico, 4 séculos depois, vai ser usado igualmente para explicar a crise como fator primário. Porque aí o problema passa a ser que o crescimento, que foi crucial no primeiro momento, superou níveis factíveis dentro do sistema e, portanto, um crescimento exagerado da população teria estabelecido um desequilíbrio entre a oferta de alimento, o número de bocas a alimentar, e, portanto, gerou na extensão fomes sucessivas, preparou o terreno para a peste e tudo mais. Né? Então, uma crítica muito corrente à perspectiva demográfica, né, neomalthusiana, como querem alguns, é que, frequentemente, né, a demografia serve para explicar ou se ajusta à explicação de tendências completamente opostas. Né? Ela tanto é um elemento que dinamiza a expansão, quanto ela é mobilizada como elemento decisivo para as crises. Né? Então, acho que é aí que ele entra. Eu diria que ele se aproxima de uma perspectiva que, nessa segunda leva do debate sobre a transição, que é conhecida como debate Brenner, né, ele faz a crítica, à perspectiva dos autores que ele chama de dos autores neomalthusianos, né, que é principalmente o Postan, né, o Ladurri, o Postan, ele tem um confronto com Guibois, inclusive, em torno dessa questão. Guibois entra no bolo também. E, portanto, acho que é por aí mais ou menos que ele vai, Caio. Tem essa impressão, né? Porque o que ele considera é que não há elementos minimamente seguros. Primeiro, não que o historiador se refere. Congelei? Voltou agora. Volta só um pouquinho, travou no meio da sua fala. Não, acho que são 2 elementos. Né? Primeiro, os autores ressaltam que não há elementos seguros que permitam apontar movimentos demográficos tão vertiginosos quanto historiadores destacam. Né? O impacto da peste, sim, mas, por exemplo, o crescimento verificado entre o 11 e 13 é feito a partir de generalizações que aparecem abusivas e muito níveis. Né? E o segundo aspecto não é fundamentalmente negar a demografia uma importância, mas pretender que ela seja um elemento primário monista, né? O gatilho do processo. Né? E que seja, então, mobilizado para explicar o movimento. E aí, Caio, só retomando um argumento do João Bernardo, que agora eu não lembro se está no livro 1, no livro 2, quando ele confronta essas teses demográficas. E aí, justamente esse ponto que o Mário falou, que não há nenhum dado seguro que possa autorizar os historiadores a tratarem de uma explosão demográfica e tudo mais, que um dos principais argumentos para esse período, principalmente do século XI ao século XIII, que é referenciado essa explosão demográfica,
um dos principais argumentos é o arroteamento incessante de terras, inclusive áreas dentro do próprio regime que não eram utilizadas, né? Áreas pantanosas, turfeiras, enfim. E para o João Bernardo, na verdade, a tendência de ocupação dessas áreas é a própria tendência de fragmentação dessas famílias. E aí, seja ela de maneira interna à família camponesa, ou a própria aristocracia forçando ali uma quebra do comunitarismo, né, se impondo nas comunidades rurais e fragmentando, né, a tendência mesmo de desarticular essas famílias até que elas cheguem praticamente num núcleo conjugal. E isso demandaria o parcelamento, o arroteamento de novas terras. E, enfim, a própria expansão do sistema decorreria também daí. Então, ele parece que está retomando um pouco também esse argumento que ele já utilizou. Que, inclusive, eu só vi o João Bernardo tratar dessa questão demográfica dessa maneira. Nunca li. Não, isso é um deus ex machina, né? Para os medievalistas, né? Porque tanto num extremo quanto no outro, né? Tanto para explicar, como eu disse, a expansão, quanto para explicar a crise, né? Inclusive naquela perspectiva daqueles historiadores que eu digo que te dão os números e você que faça a conta, né? Que é aquela perspectiva de, para falar da crise, destacar fome, peste e guerra. E aí, numa suposta análise da crise, os caras narram arrolam a frequência de pestes, de guerras, e digam, bom, agora que eu te dei esses elementos, você junta isso aí e cria um modelo explicativo. Né? A demografia tem essa... o próprio Hilário, né? O manual do Hilário, o primeiro capítulo dele é a estrutura demográfica. E é engraçado que é um paralelo direto com Marx, né? O Marx tem a passagem que ele fala, bom, eu podia começar pela população, né? Mas o que é a população? Eu não lembrava, mas é verdade. O Marx é no Grundrisse, né? Ele fala isso. Bom, eu podia começar pela população, parece evidente, né? Mas o que é a população? A população como um todo caótica, que ele fala, né? Começa a desconstruir o argumento. E batendo nos economistas políticos, né? Que eles sempre começam pela tal população. Isso. Eu queria ressaltar aqui uma breve passagem na página 33, né, num sentido mais metodológico. Né? Quando no meio do parágrafo da 33, no primeiro parágrafo da 33, tem uma nota 56. Né? Então, um pouco antes dessa nota, um parágrafo. Não, é certo que a generalidade dos especialistas continua a distinguir na área do regime senhorial duas zonas que se imbricavam num púzle complexo sem qualquer continuidade geográfica. Numa dessas zonas, a grande parte da herança permanecia indivisa e era transmitida a um dos filhos. Na outra, todos os filhos eram contemplados igualitariamente, quer detendo em comum o patrimônio, quer repartindo-o entre si. E aí vem a referência. Vemos, porém, que na sua aplicação prática, os regimes sucessórios não deram resultados tão diferenciados como se poderia esperar do seu enunciado em termos jurídicos. Tá? Que é um aspecto de uma crítica que ele faz também no primeiro volume, né? Do que é comumente conhecido como uma perspectiva juridicista, né? De uma certa tendência do trato com as fontes do direito, concebendo o direito como uma espécie de resenha da vida social. Né? O que o direito estabelece é um princípio de fato estruturante da sociedade. Né? E ele, ao contrário, diz, o direito é um instrumento para classes em ascensão tentarem afirmar sua posição e para classes em decadência tentarem segurar esse processo. Né? Portanto, a questão do direito você pretender, né, extrair a efetividade de uma prática da qual que você afirma a partir de um registro do direito. Né? Então, isso é um aspecto metodológico interessante aí para o pessoal, já que, inclusive, quem trabalha com a Alta Idade Média trabalha fundamentalmente com fontes do direito, né? Que é o que mais sobreviveu em termos documentais de fontes escritas. Né?
e o cuidado necessário que a gente tem que ter. Aqui é um caso explícito em que o princípio jurídico, né, não conteve, não foi capaz de conter, né? E me lembra um pouco até, inclusive, o Pachucanes, Mário. A gente chegou até a ter umas discussões, né, na teoria do direito, na teoria geral do direito. E aí tem uma referência dele que eu acho muito boa, né? Que o direito, às vezes, é uma tentativa, inclusive, das classes dominantes de fundar uma nova relação social que nem Sim, sempre ela se efetiva na prática, né? Ela se sim. materializa e tal. Não, e é muito interessante, né? Porque é possível, sob tal perspectiva, obter referências muito mais. Né? Antes a gente estava discutindo isso até com o Diogo, né? Porque quando você considera, por exemplo, em certas medidas, né? Porque a ideia é que o direito revela, sobretudo, a perspectiva dominante, né? Agora, quando você vê os nichos de ação pretendida pela norma, né? Você consegue discernir, por extensão, certos níveis de ação naqueles grupos que o direito tenta controlar, enquadrar, circunscrever. Né? É aí que eu entendo aquela proposição, inclusive, do Benjamin, da leitura contrapelo, né? De a partir da tentativa da norma, por exemplo, das normas que estabelecem as perspectivas de condenação, né? de enquadramento de trânsfugas, né? de criminosos ou coisas do tipo, é possível você enxergar por aí quais são os nichos que se tenta controlar, que se tenta condenar, né? E quais são as ações alternativas possíveis que dão origem àquelas tentativas de enquadramento, né? Agora, é preciso tomar essas fontes sob uma perspectiva radicalmente diferente do que frequentemente se faz, né? É porque a chance também de você reproduzir um discurso, uma ideologia dominante, ela acaba sendo um pouco mais. Você Sim, falou, até lembrei, eu trabalhei na dissertação com uma região específica, tinha uma região específica em que tentava proibir a caça dos habitantes de uma determinada localidade. Um aristocrata lá pedia, né, ao rei para que, enfim, cultasse aquela terra. E aí, 5 anos depois, ele pede novamente, e alguns anos depois, o filho dele pede novamente. Ou seja, durante o tempo todo, você tem que ficar toda hora reafirmando, pedindo para que fosse penalizado, e inclusive com o aumento das penas para aqueles que caçassem, etc. Para mim só tinha uma explicação, né? A galera não parou de caçar naquela região ali, colocou uma certa resistência àquela normatização, né? Mas de qualquer forma, acho que é uma a fonte do direito, ela tem abre uma possibilidade de você acabar também reproduzindo muito um assim, determinado discurso, né? porque aí vem a questão, né, do impacto do presente em que o próprio historiador se situa, né? Porque eu acho que aí entra o quanto, digamos, o senso comum do contexto do historiador, né, acaba informando a posição dele em relação a certas manifestações, né? Quando você pega, por exemplo, nessas fontes de direito, a configuração do roubo, tá? Uma certa tendência né, talvez subjetivamente, né, o historiador vivendo num contexto de uma sociedade como a nossa, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a tendência é você alardear imediatamente, ou talvez a tendência seja uma sensação imediata de empatia com aqueles que eram as vítimas do roubo, né? E, portanto, o historiador tende hoje a correr e condenar como um roubo, né? Agora, em muitas práticas definidas como roubo, o que você verifica é a disputa, né? Uma agência que põe em xeque os limites que a dominação tenta impor, como, por exemplo, aqui, o roubo de madeira.
a referência é roubo de madeira, né? E o que está sendo jogado ali é uma outra questão, né? Mas aí eu fico pensando o quanto a empatia do historiador contemporâneo, quando vê roubo, né? Qual historiador carioca que já não foi roubado um dia, né? E aí a tua empatia imediata, né, é com aquele que você considera vítima do roubo, né? Agora, eu me lembro de uma referência no documento de um camponês que, ao longo de um ano, teria roubado 60 queijos de um senhor. 60 queijos que ele provavelmente entregava ao senhor como forma de renda, né? E ele recuperou. Mas a coisa aparece lá como roubo do queijo, né? Enfim. Eu acho que foi, né, gente? Acho que esse capítulo 1, pelo menos eu não tenho mais nenhuma. Acho que a gente Cai pode bem. dar como considerado, né? Beleza. Concorda, Caio? Concordado. Capítulo 2 na próxima, então? Beleza. Vamos para. É um capítulo mais longo, né? Esse vai até. Vejamos aqui. Vai até 98. Vai dar 45 a 98. É um capítulo mais longo. Vocês querem dividir pela metade, talvez? O que a gente lê mais ou menos até onde consegue, né? E vai tratando. Acho que metade talvez seja razoável, né? São 45, são 50 páginas, mais ou menos, né? Uhum. Uns 25 por aí. E tem A e B? Será que. Tem. Tem. Deixa eu ver, começa na 45. Vou ver onde termina o B. Não, acho que vai ficar desproporcional, porque é justamente a maior parte do capítulo. O B começa na 62. Só que aí o B fica 1, 2... Tem sessões internas do próprio B, eu acho. Ele vai acabar lá na 81, se eu não me engano. Aí vai ficar de 45 a 81, vai ficar grande também. Bom, gente, vamos tentar fechar o A e vamos tentar avançar um pouco sobre o B. Beleza. Não é isso? Valeu, rapaziada. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já declarei isso, né? Um prazer sempre inenarrável. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É sempre bom ver que o Caio toma banho antes do grupo. Você já reparou, Matheus? Ele está sempre com o cabelinho molhado. Exatamente. É o cara limpinho do grupo. É importante que tenha, é importante. Tem que contrabalancear, né? Muito bom, muito bom. Valeu, rapaziada. Tchau, Beleza, gente. Então a gente se encontra aí. Desliga aí. Sexta que vem, dia. É feriado? Acho que não. É feriado? É Sexta Santa, né? Bom, não sei. A gente resolve, a gente vai conversando. Pedimos à nossa audiência que fique atenta aí para as manifestações, né, que virão na sequência, se faremos reunião na sexta-feira que vem, em pleno feriado ou não. A gente só não vai abrir votação, porque pela quantidade de gente pode ser que o sistema sobrecarregue. Não. Mas a gente vai derrubar o sistema. A gente resolve isso e comunica. Beleza? Então, valeu, gente. Desliga aí.